Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês e suas famílias estejam todos bem. Bom, somos uma dupla, composta por eu, Nátia Almeida Andrade, e a nossa colega Maria da Ajuda. O nosso tema é vírus, principais viroses, formas de prevenção e transmissão, tendo como as doenças a serem abordadas o coronavírus, a síndrome respiratória aguda grave, a síndrome respiratória do Oriente Médio, influenza, H1N1 e arbovirose. Por ser um tema bem amplo, e complexo, como vocês viram aqui, a gente resolveu abordar de forma curta, sobre cada um, porém dando ênfase em arbovirose, que foi o tema do artigo que nós escolhemos. Então, a gente vai começar, falando sobre o atual vilão, da nossa sociedade, que tem causado tantas mortes, tem causado uma grande problemática em todo o mundo, que é o coronavírus, que como nós sabemos, o Covid-19 não foi o primeiro coronavírus a ser descoberto, Existem hoje aí 7 tipos de coronavírus, que 4 deles causam mais frequentemente sinais e sintomas de um resfriado comum, Raramente pode haver infecção mais grave do trato respiratório. Já os outros 3 causam infecções muito mais graves, e por muitas vezes fatais. E aí vem causando grandes surtos de pneumonia fatal no século XXI. Então, temos o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, identificado como o agente etiológico da doença pelo Covid-19, que começou na China em 2019 e se espalhou por todo o mundo, e tem causado aí tantas mortes, tanto sofrimento, O outro é o MERS-CoV, que foi identificado em 2012 com o agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio. Essa doença esse vírus foi isolado pela primeira vez em um paciente da Arábia Saudita. E além de sintomas respiratórios, ele também apresentava complicações renais. Também, um tempo depois, novos casos foram sendo diagnosticados em outros países também. E por último, temos o SARS-CoV, que foi identificado em 2002 como agente etiológico de uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave, que teve origem na China também, e é altamente infecciosa em humanos e tem uma mortalidade bem significativa. Agora que nós falamos sobre esses 3, citados, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre influenza e H1N1. Como existem diferentes tipos de coronavírus, a gente faz uma relação aí, o H1N1 ou influenza A é também um subtipo do influenza vírus, e é provocado pelo vírus H1N1. Ele é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humano da gripe, o vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína. Por isso que em 2009, quando teve aquele surto, de H1N1, ficou conhecido como gripe suína. Isso porque infectaram porcos simultaneamente, Então, pessoal, como eu citei no início, eu ia falar brevemente sobre os outros, mas o artigo que nós escolhemos, ele fala sobre arboviroses, O artigo se chama Características Gerais e Epidemiológica do Arbovírus Emergentes no Brasil, dos arbovírus emergentes no Brasil. Os autores são Nayara Lopes, Carlos Nozawa, Rosa Elisa Carvalho. Foi um artigo publicado no ano de 2014, na revista Panamazônica de Saúde. E como um artigo de revisão, ele foi publicado ali e seus autores são do Laboratório de Virologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina. Bom,
Então, né, indo agora ao texto do artigo, eles começam na introdução, né, caracterizando o arbovírus como um vírus transmitido por artrópodes, e isso se é designado principalmente pelo fato de parte do seu ciclo replicativo ocorrer nos insetos, né? São transmitidos aos seres humanos e aos outros animais pela picada de artrópodes hematófagos, ou seja, insetos que se alimentam de sangue. Estima-se que haja mais de 545 espécies de arbovírus, né? Dentre os quais mais de 150 estão relacionados com doenças em seres humanos. Bom, e a falar de arbovirose, né? Como importante e constante ameaça em regiões tropicais devido às rápidas mudanças climáticas, né? Então, eles colocam aí essa problemática, né? E essas mudanças climáticas, né, se dão aí por desmatamento, migração populacional, e entre outros fatores e também condições sanitárias que favorecem a amplificação e transmissão viral. As manifestações clínicas em seres humanos podem variar de doença febril, indiferenciada, né, moderada ou grave, erupções cutâneas, dor articular, síndrome neurológica e síndrome também hemorrágica. Então, neste trabalho de revisão, foram exploradas as características gerais dos vírus, a patogenia e a epidemiologia das arboviroses mais estudadas no Brasil. Então, aqui nós temos um quadro, né? E nesse quadro nós identificamos doenças virais que se destacam no país. São bem conhecidas e aqui mostra qual o vírus causador da doença e a família no qual ele pertence. Então, como nós vimos aqui no quadro, temos 3 famílias, né, com diferentes vírus pertencentes. A primeira é a Flaviridae, que tem aí como doenças emergentes e reemergentes, né, a dengue, encefalite site, vírus rósseo, oeste do Nilo, Cassipacore, Ilhéus, Bussuquara e Iguape. Né? Essa família é composta por 3 grupos, né? O flavivírus, pestivírus e hepacivírus, sendo essas 7 doenças pertencentes a esse grupo flavivírus. Então, temos a dengue, né? Que, como sabemos, pode afetar aí pessoas de todas as idades e que pode ir desde febre até as formas mais graves da dengue hemorrágica e síndromes de choque da dengue, né? Inclusive, recentemente aqui em Teixeira, nós tivemos muitos casos, né, de dengue, inclusive bastante reincidência de dengue hemorrágica, né? Aí muitas pessoas aí, né, tem associado, a gente também pode associar de uma forma, assim, relevante, o fato de que, nesse período de pandemia, os agentes não estão fazendo as visitas domiciliares, né? Pelo menos no meu bairro ainda não retornou essas visitas. Então, isso tem causado, né, essa problemática, porque por muitas vezes, como nós infelizmente sabemos, né, as pessoas da sociedade, ela não tem ainda esse cuidado, né? Então, infelizmente, houve esse aumento aí nos casos. E o vírus da dengue são os flavivírus mais importantes do Brasil. Né? Então, temos também o grupo do vírus encefalite, SARS, que foi desenvolvido, né? Descoberto, na verdade, nas Américas, do Canadá à Argentina. Né? E a transmissão ocorre por mosquito do gênero Culex, que é muito frequente aqui no nosso país, né? As aves migratórias, em suas distintas rotas, são as responsáveis, né, pela dispersão do vírus pelas Américas. Em 2007, houve um surto de encefalite em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo.
Temos também aí o vírus rósseo, né, que é um vírus neutrópico e que pode causar infecções assintomáticas, desde infecções assintomáticas até encefalite aguda e atinge principalmente jovens, né? Os sintomas são febre aguda, dor de cabeça, náusea, vômito, anorexia. E é uma doença que também pode produzir sequelas graves, né, como distúrbios visuais, olfativos e auditivos, falta de coordenação motora, dificuldade de equilíbrio, de deglutição e distúrbios de memória. Este vírus foi primeiramente isolado em 1975, né, a partir de um caso fatal que ocorreu durante um surto de encefalite em uma área limitada da Mata Atlântica, no Vale do Ribeiro, no estado de São Paulo, no Vale da Ribeira. Sobre o vírus oeste do Nilo, foi primeiramente isolado na província de West Nile, na Uganda, em 1937. E em 1999, houve um surto em Nova York, né, nos Estados Unidos, causou a morte de grande número de aves. Em humanos, foi relacionado a um grande número de casos de encefalite. O homem é um hospedeiro acidente, né, e cerca de 80% dos infectados são assintomáticos, né, dos quais apenas 20% desenvolvem doença febril característica com um período de incubação de 2 a 14 dias, ocasionando febre, dor de cabeça, fadiga, exantema, nódulos linfáticos palpáveis e dor ocular. As manifestações mais graves são meningite e encefalite. O surgimento dele no Brasil foi relacionado às aves migratórias do hemisfério norte para o país. No Brasil há também uma variedade, né, de espécies de aves, né, como nós sabemos, incluindo algumas que foram anteriormente consideradas como reservatório deste vírus, né, além da presença muito incidente do Culex, que está associado à transmissão do vírus. O vírus Cassipacori não foi associado a doenças em humanos ainda, né? Mas não foi identificado também nenhum vetor responsável por sua transmissão. O vírus Ilus foi isolado pela primeira vez em 1944 a partir de uma investigação epidemiológica de febre amarela na cidade de Ilhéus, né, na Bahia. E a infecção por este vírus em humanos provoca fortes dores de cabeça, calafrio, mialgias e fraqueza. Do vírus Iguape também não há relatos em humanos, né? E foi isolado no Brasil pela primeira vez em 1979. E por último, dessa família, o vírus Bussuquara, que foi originalmente isolado no Brasil, né? É transmitido pelo Culex para roedores, né? Inquéritos sorológicos sugerem que que é uma infecção muito rara, sugere uma infecção muito rara, com um caso de infecção febril humana relatada. Agora, a família Togaviridae, que apesar de terem sido originalmente classificados junto aos vários grupos de vírus predominantes transmitidos, né, por insetos, análises mais recentes redefiniram como uma família distinta, né, com 2 gêneros, alfavírus e pulvivírus. O primeiro alfavírus é o maior, com cerca de 40 membros, né? E as infecções humanas deste grupo evoluem com sintomas clínicos não específicos, né? Que são semelhantes àquelas causadas por outros arbovírus. E são destacados o vírus Maiaro, e o vírus encefalite equina do leste. O vírus Maiaro foi isolado pela primeira vez em 1954 de trabalhadores florestais febris em Trinidade, e posteriormente de vários indivíduos com febre e dor de cabeça frontal na área do Rio Guamá, no Pará. Casos humanos são esporádicos, né, e ocorrem em pessoas egressas de florestas tropicais úmidas. Os principais vetores são os mosquitos
a hemagógicos, que habitam florestas, e os hospedeiros vertebrados são mamíferos. A doença febril por Maiaro ocorre durante todo o ano, né, com maior frequência no período chuvoso, como ocorre com a dengue, né, e é caracterizado por febre, cefaleia, dor muscular, erupção cutânea, dor principalmente nas grandes articulações e mais frequentemente, e menos frequente, na verdade, artrite. Agora, o segundo, né, é o vírus encefalite equina do leste, né, que foi reconhecida pela primeira vez como uma doença de cavalos no nordeste dos Estados Unidos. E apesar da suspeita de casos em humanos, né, estes não foram demonstrados até 1938, quando um surto no nordeste dos Estados Unidos resultou em 30 casos de encefalite fatal em crianças, né? Então, foi assim uma problemática grande, hein? E essas crianças viviam na mesma área dos equinos, né? Então, tem essa relação. E no Brasil, houve apenas um caso fatal relatado em seres humanos. Então, agora, a terceira e última família citada no quadro, né? A Bunyaviridae, que foi oficialmente estabelecida em 1975, né? E nós temos aí no quadro o vírus Oropouche, que notavelmente, né, adaptou-se a um ciclo urbano envolvendo o homem, com mosquitos paranaenses como o principal vetor. De 1961 a 1980, o vírus foi relatado no norte do estado do Pará e as epidemias mais importantes ocorreram em Belém, sendo que em outras regiões do estado, centenas de milhares de pessoas foram afetadas, né? Então, de 1980 a 2004, o vírus se espalhou por vários estados, e indicou, assim, em um curto período de tempo, um perigo potencial de epidemia, né? Então, este é o segundo arbovírus mais frequentemente causadores de doenças febril no Brasil. E, infelizmente, né, apesar disso, pouco se sabe sobre a patogênese da infecção. E no que diz respeito às infecções por esse vírus, o diagnóstico pode ser facilmente confundido com outras doenças febris agudas, né, incluindo a malária e a dengue, sendo que ambos são endêmicos na região, né, então isso dificulta muito o diagnóstico. Então, eles concluem o artigo, né, falando sobre a relevância das arboviroses na saúde pública, devido a uma série de fatores, né, que vai desde a diversidade de agentes infecciosos envolvidos e a pluralidade de manifestações clínicas, até a não existência, né, de apoio laboratorial eficiente. E além disso, né, a extrema complexidade da interação entre o hospedeiro, reservatórios e vetores, na maioria dos casos, pouco conhecido, né? Por si só, já é um grande desafio. Portanto, estes são motivos suficientes para que novas abordagens de diagnósticos, controle e prevenção dessas infecções sejam postas em práticas, né? Mas no final, eles colocam uma problemática que nos rodeia sempre, principalmente se tratando desses casos de relevância em saúde pública, né? Que são investimentos e apoio às iniciativas, quase que não sai, que podem levar à minimização dos efeitos das arboviroses, né? Que é uma problemática que nos rodeia sempre. Então, foi essa a abordagem do nosso tema, né? Nós tentamos aí ser o mais breve possível, mas tentando ser bem claras no que tentamos mostrar para vocês. Um abraço e obrigada a todos pela atenção.